Graça e paz, povo de Deus. Estamos iniciando mais um Café com Deus Pai comentado. Vamos falar sobre o poder da oração. Existem 3 componentes que marcam a oração que Deus ouve e atende. Mas nós vamos seguir aqui a ordem do devocional, que primeiro trata sobre o vazio profundo, para depois mostrar a oração como um processo para a cura desse vazio. O texto que ele escolheu diz assim: assim aproximamo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Ele diz assim, muitos de nós sentimos um vazio profundo, uma sensação persistente de que nos falta algo essencial. Aqui eu quero falar com você sobre 3 vazios que existem no ser humano: vazio de pai, vazio de mãe e o vazio de Deus. À luz da psicologia, o vazio de pai e o vazio de mãe podem ser preenchidos pela presença de um avô paterno, de um avô materno, de uma avó paterna, uma avó materna. Ainda que quase ninguém consiga superar o amor de uma mãe, mas esses vazios podem ser preenchidos por uma figura feminina e uma figura masculina na ausência do pai e uma figura masculina na ausência de mãe. Só que há um vazio enorme no coração humano que só Deus pode preencher. E às vezes as pessoas, para preencher esse vazio, elas se envolvem com vícios, drogas, que dão uma sensação ali de preenchimento momentâneo. Mas, como ele diz aqui, os prazeres carnais e as soluções mundanas são transitórias e passageiras. A verdadeira cura para esse vazio está no campo espiritual, está em nós nos aproximarmos de Deus em oração. Alguém um dia definiu que orar é compartilhar nossas dores com quem tem poder de nos ajudar a superar elas. Vamos aqui ler o que ele diz, reconhecer que somos filhos de Deus e permitir que ele habite em nós é fundamental. E o Pai nos deixou um instrumento para nos aproximar dele, como por exemplo, a oração. Quais são os 3 componentes da oração que Deus ouve e atende? Quais são os componentes da oração que Deus atende? E depois também vou responder o que é mais importante: a oração ou o estudo da Bíblia? A resposta a essa pergunta define o nível da sua vida espiritual. Então, continue comigo até o final desse devocional. Para nós entendermos os 3 ingredientes da oração, nós temos que recorrer no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo de número 34, que nos apresenta ali 3 substâncias que tem que conter o incenso. Mas, irmão Wagner, o que o incenso tem a ver com a oração? É que, de acordo com o Salmo 141, verso 2, o incenso é símbolo das nossas orações. Esse tipo de estudo é chamado de tipologia bíblica, onde você pega eventos do Antigo Testamento e eles são interpretados por Jesus ou pelos apóstolos no Novo Testamento. É exatamente isso que eu faço aqui no curso Cristo Revelado no livro de Gênesis. Eu vou pegar todas as passagens do livro do Gênesis e eu interpreto à luz do que Jesus e os próprios apóstolos interpretaram no Novo Testamento. O link vai estar na descrição, tá bom? O texto bíblico vai dizer que a oração tem que ter estoraque, onixa e gálbano. Veja o texto que está aí na tela. Estoraque é uma folha que se encontra no alto do Himalaia. E é uma folha que ela libera uma resina sem incisão nenhuma. Essa resina é aromática, ela libera um perfume muito agradável. Então, o primeiro ingrediente da oração que Deus ouve é que ela é uma oração voluntária. Ela é fruto de uma mente que tem consciência de que precisa ter contato com o Criador. Além disso, além do estoraque, tinha que ter também a onixa. A onixa, ela era uma resina extraída de um molusco que ele só pode ser encontrado no fundo dos mares. Então observe que a nossa oração
ela precisa ter profundidade. Nós precisamos estar o tempo suficiente em oração para nós gerarmos uma conexão com Deus. Em um ambiente, em uma sociedade de relacionamentos rasos, às vezes nós acabamos replicando esse tipo de relacionamento raso com Deus. Vamos até Ele no momento de uma necessidade. Vamos até Ele no momento que precisamos de uma providência. Mas viver na profundidade da oração é estar aos pés de Jesus, independente do problema que você esteja passando. Se você está bem, você está aos pés de Jesus para aprender. Se você está precisando de um milagre, você está aos pés de Jesus buscando por esse milagre. Se você recebeu esse milagre, você está aos pés de Jesus para agradecer. Há uma personagem na Bíblia que viveu esse estilo de vida, Maria. Ela aparece a primeira vez aos pés de Jesus e Jesus está ensinando. A segunda vez ela aparece aos pés de Jesus porque seu irmão Lázaro morreu. Jesus chega, ela se lança aos pés de Jesus. Então ela está aos pés de Jesus suplicando. E na terceira vez, João 12, ela está aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus e limpando com seu cabelo. Ela está ali para agradecer. Uma vida que pode ser resumida aos pés de Jesus. Então nós temos que orar, nós temos que desenvolver a prática e colocar na nossa oração onisha, profundidade. Temos prazer em estar na presença de Deus. O terceiro elemento era o gálbano. O gálbano era uma folha totalmente contrária do estoraque. Para ela poder liberar a sua resina, você tinha que apanhá-la, colocá-la em um lugar, deixar secando. Depois você tinha que triturá-la, moê-la, para que ela pudesse assim liberar o seu perfume. Ter gálbano na nossa vida de oração é continuar orando quando nós estamos passando por vale de sombra e de morte, porque nós confiamos que Deus está conosco. Mas e agora? O que é mais importante? O tempo que eu dedico à oração ou o tempo que eu dedico ao estudo da palavra? Porque essa pergunta é antiga, nós sempre queremos dar ênfase em uma coisa e ênfase em outra. E o professor, ele responde a essa pergunta com uma outra pergunta. O que é mais importante para um pássaro fazer um voo equilibrado? A asa direita ou a asa esquerda? Assim como um pássaro, para voar com equilíbrio, ele precisa que ambas as asas estejam do mesmo tamanho. Assim é a oração e o estudo da palavra na vida do cristão. Nenhuma prática e nem outra é mais importante. Ambas têm que caminhar juntas, lado a lado. Por quê, irmãos? Porque eu comparo, essa é uma comparação que eu tenho usado há muito tempo, quando eu falo sobre essa necessidade de equilibrarmos oração e jejum. Quem ora muito e não estuda é aquela pessoa que tem um grande míssil para disparar contra o acampamento do inimigo, mas ele está diante do painel e ele não sabe qual botão ele aperta para disparar aquele míssil poderoso. Quem estuda muito a palavra de Deus e não ora, ele sabe qual botão do painel ele tem que apertar para disparar esse míssil poderoso. Mas porque ele não ora, ele não tem esse míssil poderoso. Então, a vida espiritual sadia que gerará impacto na sua família, na sociedade, é a vida daquela pessoa que tem oração e estudo da palavra. Ele tem um míssil para disparar contra o acampamento do inimigo, mas ele também sabe qual botão ele vai apertar para disparar esse míssil. Entenda que a oração é essencial para uma vida plena. Você precisa orar. E se você ficou comigo até aqui, confere se você deixou o like e deixa um comentário, talvez, mas pastor, o que eu vou comentar? Se você não tem algo para comentar, coloca isso. Assistindo aqui do estado do Maranhão, eu mesmo estou fazendo esse vídeo aqui do estado de São Paulo, para que nós possamos nos conhecer, vamos formar aqui uma comunidade de pessoas engajadas e conectadas com a oração e com a palavra. Eu estou deixando essa playlist para você, de estudos bíblicos sobre personagens da Bíblia. O último que eu acabei de retratar foi sobre Urias, o homem que humilhou o rei Davi. Vem estar comigo aprendendo cada vez mais a palavra de Deus, e o link do meu curso, do meu e-book está aqui na descrição. Deus abençoe a todos, eu sou Wagner Melo, um forte abraço.